Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao Pulso NIT, podcast oficial do Escritório de Inovação da Faculdade de Medicina de Botucatu. Meu nome é Fábio Carvalho, sou cardiologista, professor do Departamento de Clínica Médica aqui da nossa FMB. Bom, nós estamos trazendo episódios especiais em parceria com a agência Unesp de Inovação, trazendo assuntos sobre empreendedorismo, inovação no nosso ambiente acadêmico em parceria com a UIN. Tem sido temas extremamente relevantes para toda a nossa comunidade da Unesp. Nós estamos no 4º episódio, então eu sugiro que você vá lá nos episódios anteriores. Nós tivemos o primeiro episódio com o professor Saulo Guerra, diretor da Agência Unesp de Inovação, onde nós tratamos temas sobre o trabalho da UIN e as frentes de atuação em prol da inovação e empreendedorismo na Unesp. O segundo episódio foi com a Nayara Gaban, gerente de propriedade intelectual da UIN, foi um episódio muito legal também. E o terceiro episódio foi com a Rita, que é a gerente de transferência de tecnologia. Muito bem, hoje nós estamos com o professor Marcelo Orlandi. O Marcelo Orlandi, ele é professor de Física do Instituto de Química lá da Unesp de Araraquara. Ele é gerente de empreendedorismo da Agência Unesp de Inovação. E nós estamos aqui para o nosso papo falando exatamente de empreendedorismo no ambiente acadêmico. Marcelo, muito obrigado pela tua disponibilidade, por estar aqui conosco para esse 4º episódio. E é um prazer tê-lo aqui no Pulso NIT. Eu que agradeço, Fábio. Parabéns pelo programa. É um programa que está tendo aí grande sucesso e é um prazer poder estar aqui representando a Agência Unesp de Inovação e falar um pouquinho mais com o seu público aqui, o público do Pulso NIT, sobre a parte de empreendedorismo. Muito legal, Marcelo, muito bom. É um trabalho muito árduo, né? Acho que falar sobre empreendedorismo, né? Mas então vamos começar do começo. O que é empreender? Quer dizer, a gente tem essa noção do empreendedorismo como um conceito que talvez esteja mais aplicado ao mercado, né? E um pouco menos dentro do ambiente acadêmico. Então, como é e o que é empreender dentro da universidade? Então vamos falar do conceito mais geral. Né? Quando você vai falar de empreendedorismo, o conceito mais amplo possível é você abrir uma empresa. Então, se você quiser empreender, se você abrir uma padaria, você está empreendendo, você virou um empreendedor. Mas na parte acadêmica, a universidade é a casa do conhecimento. Então, na parte acadêmica, a gente está falando mais das deep techs, a gente está falando mais nesse empreendedorismo em que você está trazendo alguma tecnologia. Preferencialmente, Fábio, se for uma tecnologia disruptiva, exatamente dos episódios anteriores que foram colocados, a parte da Nayara, que protege um conhecimento, uma propriedade intelectual que foi gerado na universidade. E a parte de transferência de tecnologia, de tudo que a Rita falou, a gente pode ter então as spin-offs. Essas spin-offs são empresas então que nascem de uma tecnologia que foi gerada dentro da universidade e que a partir deste momento então ela segue um caminho próprio, como uma empresa. Então esse é o empreendedor que para a universidade, gerando essas deep techs, deve dar maior retorno para a gente. Esse é o que a gente está buscando, mas nós também apoiamos aquele empreendedor que queira abrir a padaria. Isso também para a gente também estimula ou a gente apoia, né? Nós não apoiamos financeiramente, mas a gente estimula as pessoas a fazerem isso. Perfeito. E como que se dá, então, o empreendedorismo? Como e por que as pessoas, os personagens do ambiente da Unesp, né? Tanto alunos, pesquisadores, né? Professores, por que essas pessoas devem empreender? Como que a UIN estimula o empreendedorismo dentro desse ambiente acadêmico? Uma coisa importante para a gente é que, mais recentemente, não temos mercado de trabalho para todos os doutorandos, mestrandos que estão sendo formados. Então, nós lá na Agência Unesp de Inovação, nós entendemos que o empreendedorismo deve ser uma opção. Então, você é uma pessoa altamente qualificada, você foi muito treinada
você no seu mestrado, no seu doutorado, você fez realmente alguma coisa, um protótipo, algo que pode virar um produto, por que não seguir nesse caminho? Nós temos diversas fontes de financiamento disponível, nós temos investidores anjo, nós temos os series que podem estar investindo em alguma coisa quando você já tem uma empresa mais consolidada. Então, por que não fazer isso? Por que você quer simplesmente trabalhar numa outra empresa? Por que você não monta a sua própria empresa? Então, esse é um estímulo que a gente faz, né? Nossa área lá de empreendedorismo, a gente é um pouco mais passivo nesse aspecto de eu não poder te forçar a abrir uma empresa, né? Eu posso, se você descobriu algo novo na cardiologia, sendo docente da Unesp, eu falo, Fábio, você precisa proteger essa propriedade intelectual e o local para fazer essa proteção é na agência Unesp de inovação. Mas se você encontrou algo novo, eu não posso dizer para você que você tem que abrir uma empresa. Posso te estimular a abrir essa empresa e mostrar para você que é vantajoso você ter essa empresa. Mas, obviamente, abrir uma empresa precisa de muita dedicação. Você precisa saber que vai correr riscos, né? Nós temos riscos políticos, nós temos riscos econômicos, nós temos diversos riscos, né? E uma das coisas que a gente sente, né, eu pessoalmente sinto com relação aos nossos estudantes, é que há um certo receio em correr riscos, né? Então, e saiu ontem, inclusive, um relatório da Emerge dizendo que das Deep Techs da América Latina, o Brasil tem 70% dessas Deep Techs. De 1.200 e pouco, nós temos aproximadamente 950 dessas Deep Techs. Mas, olha que coisa, então de 1.250, estou fazendo números redondos aqui, nós temos aproximadamente 950. Só que na parte de investimentos, o Brasil fica atrás da Argentina e do Chile. Então, nós temos muito mais startups do que eles, só que a Argentina e Chile estão investindo financeiramente muito mais dinheiro do que o Brasil. O Chile chega a estar investindo 3 vezes mais do que o Brasil. Nossa. Então, obviamente, que é um estímulo maior, você consegue correr riscos maior, você consegue ter um tempo de vida inicial maior dessa empresa. Então, é importante que o ecossistema todo de inovação esteja funcionando, né? O professor Saulo comentou, acho que sobre o ecossistema de inovação, né? Que é essa parte onde nós temos as universidades, a empresa, o governo, a sociedade civil. Isso é importante que estejam caminhando em conjunto. Muito bom. E volta por favor naquela figura, Marcelo, quais são os mecanismos pelos quais a UIN estimula o empreendedorismo lá dentro das universidades, então, antes para a gente pegar esse elo dessa figura e focar nisso, quer dizer, como que a UIN estimula essa mentalidade empreendedora, especialmente no aluno, né? No aluno de graduação, quer dizer, ele chega cru ali de um processo de vestibular, cai na universidade. E como que esse indivíduo é estimulado a ter uma atitude empreendedora na sua graduação? A UIN ele é o NIT, né? O Núcleo de Inovação Tecnológico da Unesp. E nós temos diversos ambientes de inovação, mais de 30 ambientes de inovação espalhados pelos 34 campi da Unesp. Então, existe um trabalho com as incubadoras, com os escritórios de inovação tecnológica, para que haja um processo que é uma conversa, que a gente chama muitas vezes de pré-incubação. Então, o que acontece? O aluno chega lá e ele fala, eu tenho uma ideia. E com essa ideia, como você consegue realmente colocá-la no mercado? Se você preparar ele para o mercado antes de abrir, isso evita, por exemplo, que ele vá buscar um financiamento para poder abrir uma empresa e que a empresa não dê certo. Então, você ter um plano de negócios bem feito vai fazer com que sua vida como empresário seja facilitada. Então, o que a gente faz é querer fazer essas conversas com os alunos. Quem são seus concorrentes? O que você vai fazer? Qual é o diferencial de mercado do produto que você está criando? Eu fiquei pesquisando 4 anos durante o meu doutorado, um novo semicondutor, eu estou falando isso porque eu sou da física de semicondutores, um novo semicondutor que ele absorve um espectro solar maior.
e nisso que ele absorve um espectro solar maior, ele vai poder, por exemplo, fazer a decomposição de corantes em água, ou ele vai ser um sensor mais rápido, ele tem alguma propriedade melhorada com relação ao que tem no mercado. Então, dá para fazer isso realmente como produto? Né? Então, esse produto é um diferencial, essa é uma necessidade do mercado. Então, quais são as empresas concorrentes? Então, são um conjunto de perguntas que, às vezes, a gente pega... Eu falo muito assim, eu falo porque aconteceu comigo também. Eu cheguei a empreender também, né? E, então, você se apaixona pela ideia. E muitas vezes, um termo muito comum na parte de empreendedorismo, que é pivotar, quando você começa a fazer com um determinado rumo e você precisa mudar a direção da sua empresa, fazer essa pivotagem, isso é importante. E isso você tem que ser uma decisão serena e baseada em resultados. E se você ficar simplesmente apegado ao coração, ao amor, à ideia sua original, isso daí às vezes pode acabar dando errado. Então o que a gente faz é sempre, vá conversar com alguém no seu campus que tenha, onde esteja conversando sobre inovação, ou seja, com o escritório de inovação tecnológica, com a incubadora de empresas. Estamos fazendo parcerias com o Sebrae, para que o Sebrae também possa nos ajudar nessa conversa com os alunos. Então, e ainda, Fábio, uma coisa muito importante para os nossos alunos da Unesp, para o público em geral, ainda que você não queira abrir empresa, aprender mais sobre empreendedorismo, todo conhecimento ele é válido. Isso pode te ajudar a tomar uma decisão mais assertiva lá na frente sobre algo que nem necessariamente esteja relacionado ao empreendedorismo. Então, todo o conhecimento que você ganha, e nisso uma parceria que a Unesp está fazendo junto com o Sebrae, que a gente vai ter mais de uma centena de cursos gratuitos para todos os alunos da Unesp. Então, é importante que você vá lá, faça um curso, por exemplo, sobre finanças, por exemplo, sobre o que é empreendedorismo, ou como fazer um plano de negócios. Todos esses cursos, esse material vai estar disponível para os alunos da Unesp poder ter acesso a isso e poder ganhar conhecimento. Muito legal. Acho que foi o primeiro episódio que nós gravamos, o professor Fernando Romero, ele colocou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou, olha, o nosso papel enquanto universidade, como curso, no caso específico da medicina, é criar um ambiente de inovação. Né? Então, nós temos que criar um ambiente para que as pessoas tenham um lugar para onde ir. Porque senão ela tem uma ideia e fala, bom, e agora quem que eu procuro com essa ideia? Né? Então, o ambiente de inovação dentro da universidade ele tem exatamente esse papel para que o indivíduo que tem uma ideia, seja ele aluno, pesquisador, professor, ele venha, nós discutamos, conversemos sobre essa ideia e aí a UIN ela dá assessoria, e aí eu pergunto, a UIN ela dá assessoria em todos esses passos que você comentou, Marcelo? Esse seria um dos papéis da UIN? É exatamente isso. Então, só como um exemplo. Então, a Unesp ela está presente em 24 cidades e ela tem 34 unidades. Quando nós chegamos lá na Agência Unesp de Inovação em 2021, haviam 16 ambientes de inovação. Tá? 16 ambientes de inovação. Então, aproximadamente a cada 2 campos você tinha um ambiente de inovação. Hoje nós já temos mais de 34, então nós já temos mais de um por campus. Tá? Então, nem todas as unidades têm... É verdade. Por exemplo, aqui em Botucatu nós temos 4 ambientes de inovação. Então, em Araraquara nós temos mais do que um ambiente de inovação. Então, foi uma ideia nossa da direção da Agência Unesp de Inovação, o professor Saulo falou isso no episódio número 1 sobre, por exemplo, os CEICs e os Fab Labs. Os CEICs são Centro de Exposição, Inovação e Cultura. Então, é um espaço em que o coordenador desse ambiente entende também de inovação. Então, quer ir lá conversar sobre inovação? Vai lá no CEIC, procura o CEIC da sua unidade e vai lá conversar com o coordenador sobre isso. Então, olha, tive uma ideia, essa ideia pode dar certo ou não pode dar certo, né?
Para os Fab Labs, a gente tem um Fab Lab com uma parte mecânica bem estruturada, com uma parte elétrica e eletrônica bem estruturada, com máquinas fresadoras, furadeiras, impressora 3D, um monte de equipamentos que foi investido, mais de R$500 milhão por Fab Lab que foi investido. Então, para quê, Fábio? Para que você possa tirar inicialmente a sua ideia do papel. Mais do que isso, a UIM pagou os consumíveis dos 2 primeiros anos dos Fab Labs que já foram inaugurados. Então, o que acontece? Tenho uma ideia, quero tirar essa ideia do papel. Então, o que eu vou fazer? Vou lá no Fab Lab, gratuitamente, vou fazer o treinamento lá nas máquinas, cortadora laser, fresadora, tudo que eu precisar na parte de eletrônica e vou fazer um protótipo. Funciona? Não funciona? Como que eu vou realmente ganhar dinheiro com isso? Ter a parte de valoração com isso? Então, você vai precisar fazer alguns testes. Então, nós estamos dando essas ferramentas, nós estamos dando esses ambientes de inovação para que os nossos alunos, nos tempos que eles ficariam ociosos, eles tenham uma oportunidade de fazer algo diferente. Como eu disse anteriormente, né? E você falou aqui de um outro convidado, né, que acabou falando isso, a universidade é a casa do conhecimento. Sim. Aqui é onde o conhecimento disruptivo está sendo gerado. Esse conhecimento disruptivo, para mim, eu que tomo conta lá do empreendedorismo, eu quero que ele vá para a bancada, eu quero que ele gere melhorias para a sociedade. Não fique só na tese, né? Mais do que apenas a tese de doutorado. Então, é isso que a gente estimula, mas tem que ser um convite ao empreendedorismo, tem que ser um estímulo. Olha, sua ideia pode gerar um produto, né? E acho que a gente não está nem simplesmente pensando no dinheiro, acho que o dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito. Uhum. Então, você tem um produto diferenciado. Entenda que você vai precisar estudar mais, você vai precisar de investidores, você vai ter gente te pressionando para poder fazer as entregas, mas isso pode dar certo e aquilo lá que você estudou por 4 anos pode virar um produto que faça grande diferença para a sociedade. Como nós falamos também nos episódios anteriores, nós tivemos nos dias 15 e 16 de agosto o primeiro hackathon aqui da FMB. E foi um evento muito interessante, nós nunca tínhamos tido nada parecido aqui, né? E aí nós podemos ver realmente essas ideias fomentando ali naquele momento que foi uma maratona de conhecimento. Então nós tínhamos um problema real que precisava de uma solução, colocamos isso para os grupos e eles nos apresentaram soluções e surgiram várias ideias muito interessantes, soluções inovadoras, e que efetivamente resolviam o problema que estava sendo proposto. Então, quer dizer, a partir daí, como você disse muito bem, é a casa do conhecimento. Você tem um conhecimento, uma ideia. Aquilo foi algo, digamos assim, foi a otimização de um processo, né? Não foi algo disruptivo, digamos assim, mas que também não deixa de ser inovação. E também deve ser incentivado como empreendedorismo também, né? Então era uma solução voltada para captação ativa, busca ativa de pacientes para rastreamento de câncer. Né? Então, isso era um processo muito, quase que artesanal, ali, muito manual e muito ineficiente. E os alunos ali no hackathon puderam desenvolver soluções muito mais inovadoras e muito mais eficazes para esse objetivo. Então, acho que a competição, esses eventos, treinamentos, isso vai ajudando a consolidar essa cultura inovadora, né? E aí a gente até conversou com os vencedores do hackathon, falou, olha, essa ideia de vocês aí, ela pode dar samba, né? Ela pode não ser uma solução pontual para o problema levantado no hackathon, mas essa aí pode se tornar algo que a gente pode aplicar em outras áreas e pode sair daí uma empresa, né? Então, acho que é muito interessante, quer dizer, começa ali no ambiente de inovação, temos os eventos onde as ideias fomentam ali, e depois tem também a incubação das empresas. E como que é esse processo de incubação das empresas, Marcelo? As incubadoras, geralmente, elas lançam editais. Então, ela faz uma chamada, olha, a gente vai abrir, por exemplo, espaço para incubar 3 empresas, 5 empresas. E aí as empresas, elas aplicam
para a incubadora de empresas e há um processo, então, seletivo. Olha, vocês realmente já estão prontos? Agora vocês vão ter que alugar um espaço, vocês vão começar a ter um gasto mensal com a parte de treinamento, com a parte do espaço. Dentro da incubadora, né, você paga geralmente água, você paga luz, você paga internet. Então, você começa a realmente ter um gasto. Então, como é que você já captou dinheiro? Lembrando que existe algumas facilidades aqui no estado de São Paulo. O estado de São Paulo altamente privilegiado, seja pela existência da FAPESP, né, que tem o programa PIP, que apoia o início das empresas. Até você pode submeter um PIP sem você ter o CNPJ aberto. Então, eles vão fazer a análise da sua proposta, ainda que o CNPJ não esteja aberto. Você tem um conjunto enorme de investidores querendo ideias inovadoras, querendo pessoas motivadas para empreender. Então, em diversos eventos que eu fui, as pessoas pedem, me traga as empresas em que você tenha ideias legais são extremamente importantes, bons produtos lá na frente, mas pessoas motivadas, Fábio. Então, só ter uma ideia legal e ficar sentado em cima da sua ideia também não serve. Você precisa ter a pessoa motivada, a pessoa que quer ir lá, agarrar e falar, eu vou fazer isso acontecer. E você tem um monte de gente querendo investir nisso. Então, é importante que tenha isso. E o hackathon, para quem vem no hackathon, eu falo, são pessoas diferenciadas, porque geralmente eles são aos finais de semana, né? Então, é uma maratona realmente. Nossa, você tem 48 horas geralmente para resolver um problema e sair do básico do problema até a solução através do pitch. Então, ou seja, é um dia que você praticamente não vai dormir, você vai ter 2, 3 horas de sono e esse é o objetivo dele. Então, vamos ver se essas pessoas realmente conseguem entregar alguma coisa em 48 horas. Então, como você falou, eu sou super fã de hackathons, né? Na agência Unesp de Inovação lá, a gente já fez 2 internos, né? Que a gente mesmo coordenou. Um sobre sustentabilidade e o outro sobre transferência de tecnologia. Então, é importante você ter essa molecada trabalhando, propondo soluções. E depois você precisa, aqui em Botucatu vocês têm incubadora de empresas e vocês também têm um parque tecnológico. Sim. Então é possível fazer a incubação tanto em um dos locais quanto no outro local. Então é um ambiente muito rico para a inovação, né? Então, ou seja, o pessoal que estava aqui no Hacka querendo ir para frente, eles estão no local certo, na cidade certa, que dá todas as condições para eles de conseguirem tocar a ideia para frente. E aí volta de novo naquele ponto que eu coloquei. Você está a fim de correr o risco? Não vai ser fácil. A jornada não vai ser fácil. É verdade, precisa ser dita, né? O final, você tem muitas vezes lá um baú cheio de ouro, mas para você chegar lá, o caminho ele é árduo, né? Mas vale a pena seguir. Legal. Você comentou dos pré-requisitos para a empresa estar incubada, né? Existe então uma pré-incubação, quer dizer, a Win assessora a empresa percorrer cada uma dessas etapas até estar efetivamente incubada? Sim, essa pré-incubação é aquele bate-papo que você tem com quem domina a parte de empreendedorismo, que é onde ele vai começar a te fazer perguntas. Fala, Fábio, tá bom, você quer empreender, você está fazendo aqui um podcast inovador, mas e aí, você tem um estúdio? Você tem uma câmera boa? Você tem uma pessoa que vai editar? É tudo você que vai fazer. Então, né, as pessoas não entendem que isso não é uma coisa simples de você vir e colocar no ar. Não foi uma ideia que você teve ontem e começou a executar hoje. Você precisa de uma equipe, você precisa de um cronograma, você precisa de um planejamento. Depois que a gente acaba o nosso bate-papo aqui, alguém ainda vai trabalhar nisso. Então, é a mesma coisa. Então, ou seja,
E aí, qual que é o diferencial? O que você vai falar de diferente do que as outras pessoas estão falando? Quais são os convidados que você vai estar planejando em trazer? Então, tudo isso é importante ser discutido. Sim. É importante que você tenha isso em mente na hora de tomar a decisão. Não, realmente vou pegar um empréstimo, vou pegar minhas economias e vou realmente abrir essa empresa. Porque está com o plano de negócios fechado. E aí, quando a gente está falando de negócios, volto no ponto. Tem que ser a parte de negócio. Tem que tirar um pouquinho o coração do meio. Sabe, olha, até aqui eu fiz tudo isso pelo amor, né? Mas quando eu estou falando de negócio, um negócio ele visa lucro. Então, você precisa buscar alguma coisa que realmente dê lucro, porque a partir do momento em que você abre uma empresa, a partir do momento em que você começa a contratar colaboradores para essa empresa, você não está cuidando mais só de você. Você está cuidando da família desses colaboradores. Uhum. E na hora que sua ideia, então, der errado, essa família desses colaboradores também vai sentir esse erro que aconteceu. Então, ter o planejamento fechado, isso é uma coisa extremamente importante para o empreendedor. E aí que vem a parte da pré-incubação. Então, vamos discutir a sua ideia, né? Para na hora que chegar realmente lá na incubadora, essa ideia já está mais madura. Porque como você falou, quem está começando a empreender está movido pelo coração. Né? Então parece que vê só aquilo que quer ver. Só vai dar certo. Exato. Sucesso. Aí precisa ter o parecer de alguém mais técnico, no caso da Win, e falou, olha, você já pensou nisso, já pensou naquilo? Putz, não tinha pensado nisso, nem tinha me ocorrido, né? Então, acho que o diálogo ele é importante para abrir a visão do empreendedor. Falar, olha, você tem que pensar em vários desses pontos, inclusive na obtenção do recurso. Isso é importante, esse ponto que você colocou, porque parece que, às vezes, as pessoas menos avisadas acham que vão chegar só para a ideia para a Win, né? Vou chegar para a Win, olha, tem uma ideia e tal, e a Win faz acontecer a minha ideia aí, viabilize o recurso, e não, isso tudo é papel do empreendedor, né? É ele que tem que fazer, né? É ele que tem que ir atrás, a gente só orienta, a gente coloca em contatos com as pessoas certas, mas são os próprios empreendedores que têm que fazer isso acontecer, né? Acho que na vida da gente, né? Uma coisa importante, uma vez eu escutei uma pessoa que me disse, né, que ela fazia tratamento psicológico e ela falou, meu psicólogo me disse que eu era ator coadjuvante da minha própria vida. Eu acho que isso é muito grave. Eu acho que você tem que ser o ator principal da sua vida. Você tem que fazer. Você não pode ficar esperando os outros. Vai lá e faça a coisa acontecer. Então, é importante que você tome esses riscos, que você esteja preparado para as decisões que você vai tomar e dessa maneira, então, que você seja o ator principal da sua vida sempre. É importante que você entenda tudo o que vai acontecer. Não fique dependendo do que a Win vai fazer para você, do que o Sebrae vai fazer para você, da possibilidade que eu vou ter de ir lá no Pulso NIT, porque vai me dar visibilidade, porque é um programa que está tendo grande repercussão, então se eu for lá ser entrevistado, o Fábio vai fazer minha empresa. Não é o Fábio que vai fazer a diferença, é você, sua equipe de vendedores, os treinamentos que você vai dar para sua equipe, você ter um produto diferenciado. E tem várias maneiras de você diferenciar. Primeira coisa, quando a gente fala produto diferenciado, a gente pensa no mais barato, porque o Brasil é um país pobre. Sim. Certo? Ele é muito rico em riquezas minerais, mas nós temos uma população pobre, em que na hora do consumo o preço vale muito. Então a primeira coisa, quando eu vejo alguém falar em empreendedor, eu falo, eu acho que eu consigo fazer isso mais barato, né? Mas às vezes você não precisa fazer necessariamente mais barato, né? Você quer comprar um microfone mais barato? Não, você quer comprar talvez aqui um microfone com ótima relação custo-benefício. Eu não quero talvez o mais caro, mas eu também não quero que fique falhando aqui, né? Porque senão fica ruim para o público lá que está ouvindo, ele começa lá e começa a dar alteração de som. Então, às vezes você fazer alguma coisa que é muito caro, mas só você sabe fazer, vale a pena também.
Entende? Isso aqui é muito caro, não tem problema. Só eu sei fazer isso, isso resolve um problema. Então, isso é um produto diferenciado. Então, a questão só do barato, ela é uma questão que você precisa prestar atenção. Sei fazer isso mais barato. Mais barato quanto? Você sabe, você já parou para pensar qual que é a carga tributária efetiva que você vai pagar da sua empresa? Eu falo isso porque a gente participa de muitas teses e eu sou físico, mas fiz meu mestrado e meu doutoramento na área de engenharia de materiais. Então, eu trabalho hoje com a parte de pesquisa em materiais. Então, muitas teses que eu vou participar, falar, essa rota que eu estou fazendo é uma rota mais barata, porque vai dar para fazer um produto mais barato. Mais barato quanto? Quem é o concorrente? Você comparou com quem? Você colocou aqui o quê? Só o valor do produto e da maneira como você fez aqui na bancada? Isso é escalável? E na hora que você tiver os funcionários, qual o tamanho do barracão que você precisa? E sua equipe de vendas, qual o percentual deles? E os impostos do governo? E aí, é mais barato mesmo do que seu concorrente? Então, é complexo, Sim. Entende? E na hora que você vai colocar um produto na prateleira... Tudo isso precisa estar mapeado. E aí que vem a importância de você estar incubado. Porque quando você está dentro de uma incubadora, o pessoal da gestão da incubadora, eles estão vendo todas essas etapas e eles estão te acompanhando. Olha, está na hora da gente fazer a valoração do seu produto, está na hora da gente fazer uma pivotagem, está na hora de fazer um treinamento em vendas, está na hora... Então, tudo isso é conversado, tudo isso. Então, e além disso, você está no ambiente com as outras empresas. E você tem reuniões mensais, e nessas reuniões, então, há trocas de experiências. Então, você está no ambiente que é o ambiente apropriado para a sua ideia realmente sair do papel. Mas vai depender totalmente de você, né? O network aí é fundamental, né? Extremamente importante. Muito legal. E aí, Marcelo, eu queria pegar um pouquinho a questão dos conceitos, que acho que talvez possa trazer um pouco de confusão. Então, dentro da incubadora, na universidade, nós temos startups, spin-offs e... Então, qual é a diferença um pouco desses conceitos para a gente esclarecer para o nosso público dessas empresas, desses tipos de empresas, desses modelos de negócio que podem ser incubados dentro da universidade? Todas essas empresas que iniciaram, né, são pequenininhas, a gente chama ela das startups, né? Então, o conceito de spin-off é quando você pega alguma coisa que está indo numa direção e encontra numa direção que não seja esse rumo inicial e que você então nasça uma outra empresa. Então, pode inclusive uma empresa muito grande achar um outro nicho de mercado, em vez de ela falar, olha, eu vou tocar 2 nichos de mercado, não vou, eu vou abrir uma spin-off dessa empresa grande para tocar um segundo nicho de mercado. Então, no caso da academia, essa separação é quando nós temos realmente uma patente, alguma coisa que vai ser utilizada para essa startup também, para ela começar a fazer. Então, quando ela licenciou uma patente da universidade para iniciar a empresa, isso é o que a gente chama de spin-off oficialmente. Se você simplesmente falar, olha, eu vou abrir uma empresa, então isso é o que a gente vai falar de uma startup. Como o Fábio é professor da Unesp, a gente vai ainda também te dar o selo DNA Unesp, que acho que é um ponto importante para a gente chegar. Mas isso não é uma spin-off, porque você não pegou uma patente da universidade, você não pegou um conteúdo que fazia parte do portfólio da universidade para poder não vir para o ramo educacional, por exemplo, mas vir para o ramo tecnológico. Então, esse é o conceito de uma spin-off. Você estava aqui dentro de uma estrutura e você, então, ficou grande demais para você ser colocado como um departamento, alguma coisa ali dentro daquela estrutura, e você precisou nuclear alguma coisa nova que vai ser agora totalmente independente. Tá? Então, empresas grandes já tiveram esse problema problema não, né? Já fizeram spin-offs a partir dos seus negócios principais. Então, e para a gente, qualquer pessoa que abrir, né, uma empresa, uma startup, ela vai poder ter o selo, então, DNA Unesp. Né? Então, foi um selo criado em
2019. Então, é esse selo lindo que está aparecendo aí na tela para vocês. Então, ao todo, a gente já catalogou mais de 1.000 empresas que são empresas filhas da Unesp. A gente está fazendo uma aproximação junto com a Junta Comercial do Estado de São Paulo, a JUCESP, para que a gente possa fazer um cruzamento de dados. A gente tem certeza que esse número é muito maior. Queria falar também para os empresários, né, para quem foi ex-aluno da Unesp, para quem é docente da Unesp, servidor da Unesp, que abriu uma empresa, vocês têm direito a ter o selo DNA Unesp. Né? Às vezes a gente aproxima das empresas, as empresas acham que a gente vai querer cobrar uma taxa, alguma coisa, a gente só quer conhecer vocês. Tá? A gente só quer saber se vocês existem, se estão indo bem. Então, mas muitas dessas empresas também morreram. Então, das 1.000 que a gente já teve mapeadas, hoje a gente tem aproximadamente 400 empresas ativas. E uma coisa muito importante é que a estimativa que a gente tem é que elas geram em torno de 4 bilhões de receita em termos de nota fiscal emitidas. Isso significa que para cada R$1 que o governo do estado investe em educação na Unesp, ele está tendo R$1 de volta através de notas fiscais apenas das empresas filhas da Unesp. Então, é um bom investimento, é um bom retorno sobre o investimento que o governo está tendo em função disso. Isso das que nós temos mapeadas hoje. Esse número eu tenho absoluta certeza que é um número maior e que esse faturamento anual das nossas empresas filhas é maior ainda. Então, se você criou, né, se você for aluno, ex-aluno, servidor docente, servidor técnico administrativo e tem uma empresa, qualquer ramo a sua empresa, você pode ter o selo DNA Unesp. Aqui são algumas dessas empresas que a gente tem contato, né? Deve ter aqui talvez uns 200, 250 logotipos para que você possa estar de empresas que pediram o selo DNA Unesp, que elas estão então usando isso. Obviamente, Fábio, quando você vai vender um produto e você coloca, olha, eu sou uma empresa filha da Unesp, primeira coisa que você vai falar quando tem Unesp, você vê conhecimento e tecnologia. Você fala, esse produto deve ser um produto diferenciado. O selo ele é um diferencial de credibilidade. Com certeza. Né? Esse não está falando que a Unesp realmente avaliou, é uma coisa importante também. O selo DNA Unesp não diz que a Unesp avaliou o produto e que ela indica o produto. Sim. Fala o quê? Que quem fundou a empresa era realmente um ex-aluno, um ex-servidor da Unesp e que então pode utilizar isso em função de ter esse vínculo ou de ter tido esse vínculo com a universidade, né? Mas não significa que nós testamos, mas ainda assim, se foi uma pessoa que passou pela Unesp, se formou pela Unesp, não tenho a menor dúvida que é uma pessoa bem formada, se fez uma pós-graduação lá, que teve uma boa pós-graduação e que se gerou um produto que foi fruto da pós-graduação dela, das pesquisas que ela fez, é um produto realmente avançado. Mas nós não temos como, né, é um universo grande de empresas, um universo grande de produtos, nós não temos como avaliar todos esses produtos. Né? Mas é um diferencial realmente, passa uma credibilidade diferente, ainda que a gente não tenha um aval. Assim, nós recomendamos esse produto, certo? Nós não garantimos, nós não recomendamos nenhum desses produtos porque nós não conseguimos testá-lo. Sim. O que a gente garante é que aquelas pessoas que abriram as empresas, elas foram muito bem treinadas dentro da universidade. Isso é 100% de certeza. E elas passaram por todas as etapas, né? O que acho que dá mais substrato, dá mais bagagem para essa empresa. Dizer, olha, eu estive na Unesp desde o começo, passei por todos os processos, né? E agora estou aqui no mercado aí, oferecendo meu produto. Acho que isso é realmente muito importante. Como você falou, são mais de 1.400, em torno de 1.400 empresas filhas da Unesp. Né? Nós temos, no total, 1.000 que nós já catalogamos e dessas 1.000, 400 estão ativas e ainda em contato próximo com a agência Unesp de Inovação.
E mesmo depois que essas empresas já, vamos dizer assim, se elas já maturaram, elas já se desenvolveram, já se consolidaram, digamos assim, com o seu produto e já se apresentaram ao mercado, elas podem continuar ainda como empresas filhas? Quando que esse cordão umbilical é cortado? A gente não vai cortar nunca, na verdade é isso que a gente deseja, né? Que a gente tenha, por exemplo, uma das empresas filhas que vire um unicórnio. Então, olha, ela cresceu, ela começou lá pequenininha, uma startup dentro da Unesp e ela virou um unicórnio. Ela cresceu tanto que o faturamento dela chegou aí a bilhões agora. Então, esse é nossa ideia, né? Como, por exemplo, já aconteceu com o Nubank, né? Então, que saiu da USP, por exemplo, e hoje essa potência grande que nós conhecemos em termos de fintech, né? Talvez seja o case mais conhecido, talvez? Eu não sabia disso. Eu acho que da USP talvez deva ser. Né? Mas aí é um assunto pro... É outro assunto. Muito legal. Você comentou também, Marcelo, resgatando um pouco essa parceria que a Unesp tem com o Sebrae, né? É muito interessante. Eu acho que na maior parte das cidades do estado de São Paulo, você tem um Sebrae forte. Botucatu é um exemplo disso. Nós temos um Sebrae muito forte, atuante, né? Você falou do Parque Tecnológico também. Então, como que tem sido essa parceria da Unesp com o Sebrae e como que as pessoas que têm as ideias, os empreendedores podem ter acesso a isso? Nós tivemos um convênio por 2 anos com o Sebrae assinado. Ele perdeu vigência e nós imediatamente começamos a trabalhar num outro convênio. E foi tão bom para o Sebrae. Aquele primeiro nós treinamos aproximadamente 2.500 pessoas em 2 anos. Então, um número significativo de pessoas treinadas. E aí o Sebrae nos procurou e falou, a gente não quer simplesmente oferecer para vocês o que nós temos de prateleira. A gente quer criar um novo convênio para vocês, com vocês, que atenda exatamente aquilo que vocês precisam da gente. Então, é nesse documento que a gente está trabalhando. Eu espero que a gente assine ele ainda nesse ano de 2025 para disponibilizar para a comunidade. Mas o Sebrae tem nos apoiado em tudo que a gente faz, a parte de palestra, a parte de hackathons, a parte do apoio nas startups. Então, nesse caso, eles vão nos fornecer toda a parte de cursos de conhecimento, são mais de 100 opções que existem para que possam os empreendedores ir lá fazer isso online, totalmente gratuito, querendo buscar esse conhecimento. Há também a possibilidade de você ter uma mentoria. Então, através da incubadora de empresas que você está vinculado, eles vão chamar uma pessoa, o agente Sebrae, e vai ter um bate-papo deles com relação às empresas. Então, no nosso hackathon, o Sebrae oferece palestrantes, eles oferecem mentorias. Então, é um conjunto, né, de ações que tem ocorrido do Sebrae juntamente com a Unesp, em especial com a agência Unesp de Inovação, porque o Sebrae eles têm uma grande experiência com empreendedorismo. Sim. Então, é o local mais adequado. E, além disso, tem a parte de programas de aceleração. Então, abri minha startup. E agora? E agora você precisa ir para frente. Então, como você vai acelerar? E eles têm esses programas. E, muitas vezes, eles pedem para a gente também empresa. Vocês têm empresas para indicar para esse programa? Então, uma das vantagens de você aproximar da agência Unesp de Inovação e de você estar inscrito, estar no nosso radar lá da agência Unesp de Inovação, é que a gente pode, por exemplo, te indicar para um programa do Sebrae. E ele tem programas em fases. Se você é inicial, tem um programa para as empresas iniciais. Se você está num estágio médio do MVP, ele vai te dar um treinamento MVP. Se você já está escalonando, ele vai te dar um treinamento de quem está crescendo, de quem está escalonando. Então, ele está fazendo exatamente, buscando as empresas para cada um das etapas de vida dessa empresa. Então, quem a gente oferece para o Sebrae? As empresas que a gente tem catalogado. Então, fala,
procura essa empresa aqui, vai lá, procura o Sebrae, que eles vão poder ajudar, vocês querem uma ajuda e tal. Geralmente eles querem. Então, é importante estar em contato com a Agência Unesp de Inovação. Nós estamos em contato muito próximo com o Sebrae e certamente o Sebrae também é um agente importante nesse ecossistema de inovação todo, principalmente para que esses empreendedores possam ter sucesso. Interessante que o Sebrae está, então, desenvolvendo juntamente com a universidade um portfólio, digamos assim, uma assessoria personalizada para aquelas ideias que saem dentro da universidade. Isso é muito interessante, né? Ela não vai te oferecer algo que já tem ali, né? Ela está ajudando a Unesp, via a UIN, a desenvolver esse programa, né? Digamos Sim, assim. E até a parte de treinamentos, inclusive treinamentos dos nossos docentes, né? Para que eles criem disciplinas de empreendedorismo e inovação. Então, existe um material do Sebrae para isso. Então, um docente da Unesp que quiser iniciar essa disciplina de empreendedorismo e inovação, hoje, nos diversos campi da Unesp, a gente tem mais de 50 disciplinas que falam sobre empreendedorismo e inovação já. Mas quem quiser criar outras disciplinas, existe um material do Sebrae, chamado Disciplina de Empreendedorismo, que você vai e você faz o treinamento para que depois você, então, ministre essa disciplina lá no seu campus. Para graduação e pós-graduação? Graduação e pós-graduação. Você pode fazer a modificação, a adequação dele para o nível que você quiser. Puxa vida, isso é muito interessante. É super legal, né? É super legal. Um monte de coisa, um monte de ações da agência de inovação que, infelizmente, é difícil de chegar lá no público. Eu entendo, né? O estudante, às vezes, está ali preocupado com a prova dele. A parte técnica ali, né? Quinta-feira, ele está ali, final de semana, preocupado com um laboratório de pesquisa. Mas, às vezes, é importante também a gente abrir a mente e, no nosso tempo vago, e buscar outros tipos de conhecimento. Vale bastante a pena isso. Né, você conversar com pessoas que estão fazendo um pouco diferente, que estão pensando fora da caixinha. E, né, eu acho que isso vem muito da inquietação interna das pessoas. Né? Sem dúvida. Bom, Marcelo, o professor Saulo comentou também no nosso primeiro episódio que são quase 20 anos de AUIN. Né? Estamos em quase 20 anos. Então, como que essas ações de empreendedorismo cresceram ao longo desse tempo para chegarem a esse ponto que você está comentando, no ponto que estão hoje, e como que elas têm sido vistas por dentro da nossa comunidade interna na Unesp? Nós não tínhamos, né, essa gerência de empreendedorismo até 2019, 2020. Nossa, super recente. Então. Super recente. Então, ela foi estimulada, né? Diferente das outras duas, né? Como eu falei, a parte de propriedade intelectual, por lei e pela resolução 35 da Unesp de 2020, todo conhecimento gerado dentro da universidade pertence à universidade. Isso é uma coisa na área deve ter falado e vale a pena repetir. Enfatizou, mas sem dúvida, vale a pena. Então, por quê? Porque muito professor fala, eu que ganhei o projeto FAPESP disso. Então, todo conhecimento está na lei de 2004. Todo conhecimento gerado dentro da empresa, pelo empregado dentro da empresa, pertence ao empregador. Então, todo conhecimento gerado dentro da Unesp pertence à Unesp. A Unesp, ela quer realmente fazer isso. Então, você é obrigado a vir procurar a agência Unesp de inovação para proteger a sua propriedade intelectual e cabe à Unesp, né, e transferir essa tecnologia, que é exatamente o trabalho que a Rita faz. O nosso caso de empreendedorismo, a gente não pode, não existe como obrigar ou como forçar alguém a abrir a empresa. Então, o nosso trabalho é muito mais esse trabalho de formiguinha, de estimular, fazer, vem conversar, vem aprender mais sobre isso, a parceria com o Sebrae, faça um curso, veja que legal que é isso. Ainda que hoje você não tenha a ideia para tirar do papel, saiba que você pode, saiba que existe um ecossistema preparado para te ajudar. Então, se de repente você tiver uma ideia em algum momento,
puxa vida, eu posso procurar o IN, eu posso procurar o Sebrae, posso procurar a incubadora, posso procurar o FabLab, o SEIC, tem um monte de atores que você pode estar procurando. Então, houve uma evolução grande, né? Os FabLabs são super recentes. O primeiro acho que foi inaugurado em 2023. Nossa. Então, é uma coisa assim super recente. Um laboratório de prototipagem super bem equipado para que você vá lá e comece a tirar a ideia do papel. Né? Os SEICs, em que você tem esses coordenadores também aptos para poder tirar dúvidas sobre a parte de inovação. Então, são coisas mais recentes e a gente quer evoluir cada vez mais. Né? 2 hackathons já que nós fizemos da própria agência Unesp de Inovação. Nunca tinha tido o hackathon oficial da agência Unesp de Inovação. Né? Fizemos ele em 2024, fizemos ele em 2025. Então, são ações que a gente quer ir continuando, né? E oferecendo cada vez mais opções para que o nosso público, comecinho a nossa conversa, possa se interessar por empreender. A gente tem... Esse é o nosso papel, né? Divulgar a informação, divulgar o conhecimento e tornar conhecidas realmente essas ações para que as pessoas saibam, né? Que elas não precisam sair do ambiente universitário para empreender. Muito pelo contrário. Elas são estimuladas a iniciar o seu empreendedorismo, o seu espírito empreendedor dentro da própria universidade. E elas podem ter a certeza que a universidade vai dar todas as condições para que elas realmente empreendam com qualidade e sejam efetivas naquilo que elas vão empreender. Que as suas ideias realmente saiam do papel e se tornem algo importante, relevante, né? Tem um impacto na sociedade. Né? Em todas as unidades da Unesp tem alguém interessado por empreendedorismo. Né? Então, é só você ir lá e achar essa pessoa. Se não souber quem é, manda um e-mail para o IN. A gente te indica quem é essa pessoa. Vai lá, conversa. Eu converso com muita gente também. Às vezes tem pessoas falando, eu queria uma ideia, tenho uma ideia, queria saber se isso vale ou não vale. Então, eu converso bastante também com pessoas que desejam empreender. Então, a gente também tem essa disponibilidade de fazer um bate-papo, como a gente está fazendo um bate-papo aqui. E aí? Conta para mim sua ideia, o que você quer, o que você já fez, o que você já executou. Ainda não fiz nada, só tive a ideia ontem à noite. Não, tá bom. E agora? Quais são os próximos passos? O que você vai fazer? Ou vai deixar isso daí morrer? Então, e uma coisa importante do empreendedorismo é pé no chão. Certo? Então, por quê? Porque se não for, pode perder dinheiro, né? Você pode realmente ter problemas mais sérios, porque aí envolve, né, pagamento de taxas, impostos, funcionários, o investimento que você teve. Então, essa é uma conversa, tem que entender que essa é uma conversa séria, né? Que essa é uma conversa profissional e para o próprio bem do empreendedor. Né? Sem dúvida. E você falou, a gente comentou da questão do Sebrae, existem também parcerias com outras empresas externas, como que funciona essa ligação com essas outras empresas? Para a parte de financiamento de startups, a gente não tem. Tá? O que a gente tem é que, como a universidade tem um conhecimento muito grande, então muitas empresas vêm nos procurar para fazer desenvolvimentos conjuntos. Então, mas isso é mais da área de transferência de tecnologia. O que algumas vezes acontece, mas são casos pontuais, venture capitals nos procurar e falar, você tem empresas para indicar para eu investir? Então, isso também acontece. Então, em qual área que você quer? Então, por exemplo, já teve investimento em 3 empresas filhas da Unesp de um pessoal da Argentina que quer investir em biotecnologia. Né? Então, eu não sei os valores exatos, porque eles não são divulgados, mas deve estar gerando aí em torno de 2,5 milhões de reais investidos já. Puxa, muito interessante. E também tem um outro aspecto que também tem o projeto de software, né? Para potencializar esses
aos processos dessas empresas filhas com a transferência de tecnologia? Como é que funciona esse desenvolvimento, Marcelo? Aí no caso a empresa pode fazer também a parte de software, você pode ter uma empresa de tecnologia de software. A empresa ela não precisa vender um produto que seja um produto de prateleira. Então, ela pode simplesmente também vender, por exemplo, um software. Eu construí um software, sou programador, fiz um software, eu acho que esse software ele é interessante, por exemplo, para o hospital. Então, cardiologistas que tiverem acessarem esse software vão ter uma facilidade, porque na hora que você estiver fazendo, ele facilita nos exames, ele facilita em cirurgias, ele te dá várias facilidades. Então, podemos também ter essa parte da proteção e da venda dos softwares. Isso é totalmente... É um produto como outro qualquer, embora não vai estar numa prateleira física, né? Ele vai estar na nuvem, né? Que você vai possivelmente mandar um link para que ele possa baixar aquele software e fazer a instalação. Mas tudo isso também é um estímulo que a gente faz, porque às vezes a pessoa não sabe que ela tem um produto interessante na mão. Né? Então, houve inclusive um caso aqui, que é uma tese de uma aluna da medicina veterinária aqui de Botucatu, que ela nos procurou, ela falou, olha, fiz todo um mapeamento aqui com relação aos animais, de acordo com o animal, qual que são as doenças mais comuns, potenciais tipos de tratamento, toda uma parte para ajudar o médico veterinário. Então, e ela queria saber como é que eu faço agora para poder proteger isso, porque ficou um negócio gigante, né, que estava planilhado, mas e como é que eu gero agora esse software? Né? Então, você vai precisar realmente ir atrás de um programador, alguém que entenda de fazer isso, para que isso daí seja... Porque o que a gente consegue patentear é um software. Então, se você tiver, por exemplo, um site não é passível de ser protegido. Tá? Então, precisa realmente ter um software, precisa ter ali um executável, um instalável, que você vai executar a partir de lá. Isso é interessante, porque muito da área da saúde, né, que tem a ver com otimização de processo, fluxo, a gente ganha tempo. Muito mais fácil. É muito mais fácil. No caso dela, saiu um relatório lá, um negócio. Eu fiquei apaixonado, eu não entendo nada de veterinário, mas o que eu vi lá que ela foi mostrando para mim através de um site lá que ela tinha criado, era bem legal. Viu? Olha, interessante. Interessante, muito conhecimento gerado, né, Fábio? Muita gente trabalhando, né? Muita gente fazendo coisas interessantes, e o que a gente quer é exatamente isso, que a sociedade, né, que o povo brasileiro também seja beneficiado de tudo isso, né, que ele entenda que todo esse quantidade de impostos que eles pagam, que é investido aqui na Unesp, que tem esse retorno para eles, né? Então, algumas vezes ele é invisível, porque não está lá com o selo DNA Unesp, o produto que ele está comprando, mas tem tecnologia na Unesp lá naquele produto. São muitas possibilidades, né? São muitas portas onde a gente pode desenvolver conhecimento e desenvolver atitudes empreendedoras. Você tem algum caso que você lembra de assim, que começou com uma ideia de empreendedorismo social? Esse é um tema que particularmente me chama a atenção, e eu acho que também tem um pouco a ver com o empreendedorismo em saúde, né? Especificamente falando aqui da FMB. Porque, às vezes, muitas coisas elas são ali para resolver a dor de um paciente ou de uma certa população, mas que depois podem vir a se tornar um business, né? Então, você tem algum caso que você se lembre que começou ali despretensiosamente como uma ideia e que se tornou algo empreendedor na área social? Tem sim. Tem um caso mais famoso da Unesp, é o caso dos cultivares. Então, o professor Saulo, né, o nosso diretor, ele é da área de engenheiro agrônomo, e ele falou que é engenheiro florestal, mas toma conta da parte do campo. Sim. E ele queria ter as cultivares protegidas na Unesp. Quando a gente chegou lá na agência Unesp na agência Unesp de Inovação, não tinha nenhuma cultivar protegida. E aí apareceu, juntamente com o professor Pablo,
né, as cultivares de batata doce. A Nayara comentou um pouco também sobre isso. E essas cultivares, então, elas foram protegidas, né? E nós temos, então, hoje, eu não vou saber te falar, vai ser a Rita que possivelmente comentou com você a respeito disso, mas existe transferência de tecnologia. Essas batatas doces, elas são ricas em vitamina A, e você então tem populações que estão tendo acesso a uma alimentação mais saudável em função dessa tecnologia da Unesp. Então, é um case social muito apelativo, e o que eu posso dizer, né, sem dar nenhum spoiler, é que esse é o primeiro, né, as Três Marias, as 3 cultivares de batata doce, Maria Rita, Maria Eduarda, Maria Isabel. Então, essas já estão protegidas, são as batatas doces que a gente está fazendo essas transferências e dando para a população um alimento mais barato, mais saudável, vitaminado. Mas tem outras cultivares chegando aí da Unesp, tem muito mais coisa aí que a gente vai entregar nessa parte de cultivares, e tem bastante coisa que está sendo pesquisada e interessante para os próximos anos. Legal, muito bom. Bom, o papo tá bom, tá ótimo, desenrolou aqui, mas nós estamos chegando no final do episódio. Acho que deu para a gente abordar um pouco sobre o que é o empreendedorismo para o nosso público. O pessoal do PulsoNit entendeu, acho que esses conceitos que nós trabalhamos um pouco aqui, né, que você explicou tão bem. E a nossa ideia é realmente fomentar atitudes empreendedoras. A gente fala que a formação médica, especificamente, ela é extremamente pesada em termos de conhecimento, técnicas, habilidades, o que você tem que fazer e tal. E a gente não dá, talvez, tanto valor, ou não dava até há pouco tempo, o valor que a gente precisa dar para a inovação também dentro da medicina, né? E como você colocou, são tantas possibilidades, né? São tantos caminhos que tanto os nossos alunos, nossos pesquisadores, nossos professores de graduação, de pós-graduação, eles podem procurar e eles podem empreender dentro da faculdade de medicina, que isso tem que ser incentivado cada vez mais. São boas ideias, ótimas teses, conhecimento de muita qualidade, de muito peso sendo produzido, e isso tem que virar a solução que efetivamente chegue na sociedade, que cause um impacto relevante. Acho que foi um papo muito legal. E nós estamos chegando, né, no final de mais um episódio do PulsoNit. Eu gostaria de agradecer demais o professor Marcelo por esse papo. Se quiser, você tem a palavra aí para uma última mensagem, um recado para o nosso público, Marcelo. Muito obrigado. Agradeço, Fábio, pelo convite. É um papo super agradável. Parabéns pelo programa, grande sucesso. E é ótimo vir aqui conversar, falar com o público em geral sobre a parte de empreendedorismo. E a mensagem que fica é: assumam riscos, tentem empreender e contem com a agência Unesp de inovação para isso. Muito bom, muito legal. E você volta, né? Você Volto. volta ainda para um próximo episódio ainda. Acho que a gente ainda tem um último episódio para ser gravado e com certeza vai ser muito bom também. Para você que esteve conosco até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Então divulgue esse episódio se você gostou, se ele fez sentido para você, para os seus amigos, seus contatos nas suas mídias sociais. Assim a gente consegue divulgar informação de boa qualidade, vamos disseminando cultura de inovação. Dê aquela avaliação 5 estrelas também na sua plataforma de podcast, isso também nos ajuda bastante. O podcast PulsoNit tem o suporte técnico do Núcleo de Educação à Distância e Tecnologias da Informação em Saúde da Faculdade de Medicina de Botucatu. E é isso aí, muito obrigado pela sua companhia até aqui, valeu e até o próximo episódio do PulsoNit.